hoje, especialmente, para a tradição de yoga, é uma lua cheia que tem uma relevância maior que as outras, inclusive. Toda lua cheia é interessante, né? Você já sabe disso, por isso que é uma prática de meditação. Você se volta mais para um ambiente meditativo nas luas cheias, porque é um ambiente especial. Tem algo especial nesse momento. É uma capacidade de ampliação de diversos aspectos, e se você encontra esse campo meditativo, é isso que se amplia diante dessa frequência. Mas hoje, especialmente, quero contar algumas histórias aqui para vocês, para dar o nosso contexto aí dessa lua. Eu já dei uma antecipação lá na mensagem. Então, essa é uma lua que é conhecida como Guru Purnima. Purnima já é basicamente assim, o processo da lua cheia. Esse é o nome que se dá para sempre quando tem uma lua cheia. E aí existem várias Purnimas. A de hoje, ou a de ontem, ela é uma Guru Purnima. Então, o que isso quer dizer? Então, é uma lua cheia onde a frequência do Guru é que está mais propícia para a elevação. Para o nosso contexto de Guru, a gente já é aqui, a gente já consegue entender que Guru não é necessariamente uma pessoa, né? Apesar da tradição da Índia ter um grande envolvimento com grandes mestres, eu já vou também, digamos assim, apontar a necessidade de grandes mestres em determinados momentos da trajetória de cada um de nós e da própria humanidade. Mas, para a gente entender bem, Guru não é uma pessoa, ele é uma condição. E essa condição está em cada um de nós. Então, ao encontrar essa condição dentro de nós, é possível lançar luz sobre qualquer questão. Então, Guru, você já sabe lá que a tradução é lançar luz sobre a escuridão. E o que lança luz sobre a escuridão no nosso sistema é o sexto chakra, ou a linha do arco. Então, que é o que a gente vem trabalhando. Esse é o farol, e nós já usamos essa metáfora aí do número 6 como um farol mesmo, né, de um carro que ilumina a estrada. Então, é levar luz para onde estava escuro, e a partir dessa luminosidade é possível ver com clareza. Então, essa é a lua que, digamos assim, potencializa totalmente essa condição que a gente vem trabalhando ao longo desse ano inteiro. Então, é uma lua que para nós ganha uma relevância no nosso contexto aqui do nosso grupo, e também no contexto do yoga. Porque na tradição yógica, a gente poderia assim, a Índia, ela não é um local onde você vai ter referências históricas tão claras. Tá? A Índia é um tipo de tradição que o mito, a mitologia e a história, elas caminham lado a lado e se cruzam em diversos momentos, e você não sabe o que é parte histórica e o que é parte mitológica. Tá? E essa confusão, ela é proposital. Porque eles não estão interessados que a mente entenda algo, eles estão interessados em criar um impacto. E o impacto pode ser que precise, eventualmente, do mito entrando na história, ou da história entrando no mito, e vice-versa. Então, essa condição da Índia, ela é muito viva, e eles não têm interesse nenhum em esclarecer nada. Justamente para que você possa se abrir para uma outra condição, para receber esse impacto, e aí, então, a partir desse impacto, transbordar algo. Mas vamos colocar assim, de uma perspectiva que a gente poderia dizer assim, quase que histórica, considerando que vai ter a mitologia junto com essa história aí, nós poderíamos considerar que há muito tempo atrás, tá? Muitos anos mesmo, coloca tempo aí, tá? Para trás, muito tempo atrás, surge numa montanha do Himalaia um ser meditando. De repente, as pessoas que viviam naquela região percebe que tem uma pessoa que está alguns dias já ali sentado numa montanha do Himalaia meditando. E ele se começa a ficar curioso porque faz alguns dias já que essa pessoa está lá sentada nas montanhas do Himalaia. E aí eles começam a se aproximar, começam a ir mais próximos dessa pessoa para ver o que está acontecendo. Então começa a ir visitar algumas pessoas, mais pessoas vão chegando perto desse yogi que está meditando. Ele está lá meditando, ele não se mexe, as pessoas chegam, vão se aproximando, ficam um tempo com ele, aí algumas vão embora. E ele fica ali dias e dias e dias, até um determinado momento em que se juntam ali próximo dele 7 pessoas específicas. Não vamos entrar aqui em muitos detalhes, mas só para vocês terem esse número. 7 pessoas, 7 outros grandes yogis se sentam próximo a ele e não saem mais de perto dele, ficam sentados meditando junto. Num determinado momento, até esse grande yogi, ele abre os olhos, percebe que esses 7 outros yogis estão meditando com ele, mas ele fecha os olhos novamente e entra em meditação de novo. E aí os dias vão passando, né? Os dias se transformam em semanas, semanas se transformam em meses, os meses em anos, e, segundo a história, passam-se 84 anos ao longo desse período, onde esse grande yogi, que
Shiva, com esses outros 7 yogis, ficam meditando ali durante todo esse período. Durante esses 84 anos, eles meditam ali juntos, sem se mover, criando um grande campo de impacto e de luminosidade ali naquele contexto ali. Por isso que os Himalaias têm uma representatividade muito forte, a nascente do rio Ganges, para a Índia, inclusive, esse campo vibracional muito intenso ali, de vibração, tá? Onde uma luz pode surgir e alimentar toda uma vida. É a mesma ideia da nascente, da fonte do rio, que acontece ali de forma ininterrupta, alimentando muitas e muitas pessoas, né? Mas esses 84 anos se passam, mas justamente nessa lua cheia, nessa mesma lua cheia, como essa que nós estamos passando hoje, Shiva, depois de 84 anos meditando, ele abre os olhos, os outros yogis ali por volta dele abrem os olhos também, ele não fala nada, e o único gesto que ele faz é com a mão direita, ele ergue a mão direita, e ele une o polegar com o indicador. Simplesmente aqueles outros yogis reconhecem esse gesto, que para a gente tem uma relevância muito específica, né? Quando a gente une aqui o indicador, Júpiter, a sabedoria, com o polegar, né? Aquilo que a gente pensa ser, você une a sabedoria com aquilo que você pensa ser, ocorre um processo de liberação total, Gyan. Por isso que o Gyan é conectado aqui com o processo da intuição. Essa liberação que lança clareza sobre a realidade e essa sabedoria que vem de um local que não é da mente, vem da própria vida acontecendo, né? E esse é o único gesto que ele faz, e naquele mesmo momento, quando ele faz esse gesto, os outros yogis recebem o impacto e todos aqueles 7 yogis são liberados naquele momento de todas as suas amarras. Então naquele instante, de baixo, né, sobre a força e o impacto dessa mesma lua que nós estamos hoje, Shiva, que era simplesmente um aluno, um aprendiz da vida, meditando, ele, ao abrir os olhos e criar essa conexão aqui, ele transmite um ensinamento para outras pessoas. E é neste momento em que a tradição yógica, ou a tradição yogi, começa a ser transmitida de professor para aluno. E aí essa ideia de guru, algo que você recebe como uma sabedoria que chega até você. E por isso essa lua ficou conhecida como Guru Purnima. Mas não é nada que é falado, né? E não é necessariamente uma pessoa, é um contexto. Então é esse contexto de liberação que é guru, e essa possibilidade de se liberar, algo que não precisa ser falado. Ele não falou nada naquele momento para ninguém, ele não quis ensinar nada para ninguém, ele simplesmente transbordou a própria liberdade, e aquele transbordamento da própria liberdade impactou aquelas pessoas que estavam ali, porque elas também estavam criando esse contexto, né? Passaram ali muito tempo meditando junto com ele. E é por isso que eu reforço para vocês a necessidade de vocês meditarem com os professores de vocês. Quando você tem um professor que é referência para você, que você sente uma proximidade, de passar o máximo de tempo possível, toda oportunidade que você tiver, meditando, porque é nesse contexto que a transmissão do yoga ocorre. Isso significa ser uma tradição oral, porque naquele momento não foi falado nada. No entanto, todos aqueles que estavam ali escutaram tudo, profundamente tudo, a partir do silêncio que eles estavam. E essa escuta liberou cada uma daquelas pessoas ali. E uma outra história parecida com essa, talvez você já tenha ouvido falar, o Akal gosta de contar muito essa história, na tradição de Buda, por exemplo. Então, quando Buda também estava ensinando para uma multidão, também no pé de uma montanha importante, ensinando para uma multidão que estava ali embaixo, as pessoas esperando ele falar, elas estavam querendo ouvir a sabedoria de Buda. Buda pega uma flor, talvez vocês lembrem dessa história. Buda pega uma flor e começa a girar aquela flor, movimentar elas, passar pelos dedos e girar aquela flor. E ele fica fazendo isso há algum tempo e a multidão começa a não entender bem o que ele está fazendo, mas continua olhando. Quando de repente uma das pessoas ali no meio da multidão começa a sorrir e Buda percebe aquele sorriso de uma maneira diferente e ele entende que aquela pessoa recebeu o que ele estava ensinando. E aí ele fala para ela: a você foi dado aquilo que não pode ser falado. E isso é a transmissão de professor-aluno. É sobre esse guarda-chuva dessa frequência vibracional que nós estamos hoje, essa tradição que ensina na meditação, que ensina naquilo que não é possível ser dito, que ensina naquilo que é só possível receber. Isso é uma tradição oral. E no nosso contexto tântrico ainda, então, uma lua que na tradição da Índia é reverenciada a Shiva, o Adi Yogi, o primeiro yogi, dentro da tradição do yoga e principalmente na tradição tântrica na qual nós estamos inseridos. Então, para a gente tem uma grande relevância esse contexto, ele é muito especial
E eu diria assim para vocês, neste momento assim, honrarem todos os professores pelos quais vocês já passaram, tá? Independente se, porque eu sei que muitos de vocês podem ter tido experiências ruins com determinados professores, ou mudado de perspectiva sobre o que você pensava ser aquele professor, mas há uma qualidade que está além de qualquer pessoa. Por isso que guru não diz respeito a uma pessoa, diz respeito a um campo vibracional que é transmitido a partir da sua possibilidade de ouvir. É você que precisa ouvir para que você possa receber. Não há nada que o professor necessariamente possa fazer por você. No entanto, ter um professor na sua vida, ter alguém que caminha com você, é uma grande bússola, né? Porque você poderia fazer esse caminho sozinho. Cada um de nós poderia fazer esse caminho sozinho. Mas está diante de seres e de tradições. Que aqui no nosso caso, a tradição é o professor. Tá? Não tem nenhum grande mestre específico. A tradição é o professor. Ela que ensina através da vibração e que vem iluminando. Shabad Guru. Por isso que esse é o professor vivo dessa tradição atualmente. Shabad Guru é o som como possibilidade de aprendizado, de você receber o impacto dessa frequência e aprender a partir daquilo que você ouve e desbloquear isso dentro de você. Cada um de nós poderia fazer isso sozinho, sem auxílio de nada e de ninguém. Mas quando você está diante de alguém que pode mostrar um breve mapa e te dar ferramentas para criar um contexto dentro de você, onde seja possível você enfrentar os desafios que você vai enfrentar diante da escuridão que você vai encarar quando você fizer um mergulho para dentro de você e você estiver munido dessas ferramentas, vai ser mais fácil o processo. Você vai ter mais condição de ampliar o mergulho quando um professor te ajuda a ter as ferramentas adequadas para esse momento. E um professor é aquele que sabe ver em você quais são as ferramentas que você precisa e te dá as ferramentas necessárias para que você possa criar esse trabalho interno. Mas é você que precisa fazer. Ele não vai poder fazer um mergulho para você. Ele pode te oferecer as ferramentas para que você possa criar a condição, mas ele não pode fazer o mergulho. Tanto que tem um ditado que diz assim, né? Quando o aluno está pronto, já ouviram dizendo isso, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Mas quando o aluno está verdadeiramente pronto, o professor desaparece. Porque aí o trabalho já foi feito. É um mergulho interno diante da própria sabedoria e essa própria sabedoria que passa a ser o seu grande mestre. Então você tem uma reverência muito alta pela sua própria sabedoria, mas não uma sabedoria a partir da autoimagem. A sabedoria que se conecta com o campo infinito, com essa identidade que flui por cada um de nós, livre dos domínios da personalidade. É ela que determina para a personalidade o que precisa ser feito, e não a personalidade que quer determinar qual é a identidade. Isso é você reverenciar a própria sabedoria em você mesmo. E eu já dei alguns exemplos para algumas pessoas, que esse guru pode ser, por exemplo, nos momentos em que você tem um grande insight, e você anota esse insight num papel, e você guarda esse papel com você, e quando você se sente lá com uma vitalidade baixa, sente que está perdido, e você recorre de volta a esse papelzinho que você escreveu, você mesmo escreveu quando você estava no alto grau de elevação, e aí aquela leitura, aquele insight te coloca de novo naquele lugar. Naquele momento, aquele papelzinho é o seu guru. Ele está te lembrando da luminosidade e está te colocando de volta na perspectiva de encarar os desafios e de cruzar, de entender que em cada desafio é sempre uma possibilidade de atravessar e cruzar e continuar iluminando e chegar lá, né, nesse processo, como Guru Nanak usa uma metáfora do oceano da vida, de chegar do outro lado e desembarcar do outro lado. Não adianta nada você ver lá a ilha da consciência, nós vamos colocar assim, nessa metáfora da ilha da consciência, e você no seu barquinho cruzando o oceano da vida e nunca desembarcar lá nessa ilha. O professor é alguém que desembarcou nessa ilha e pode falar, vem, pisa aqui que é possível. Navega por aqui, dá para vir, continua, vibra, e ele vai te dizendo que é possível e você vai criando as condições de navegar até que você possa desembarcar nessa mesma ilha, nessa ilha da consciência, que Shiva também representa esse aspecto da consciência. Nós temos aqui algumas divisões de Shiva, então nós temos esse Shiva, só para vocês também se situarem um pouco aí, nós temos um pouco esse aspecto do Shiva histórico, porque a Índia é muito ampla, então ela usa os termos de diversas formas, tá? Para vocês se situarem um pouco, a gente poderia fazer uma divisão assim, seria possível a gente dividir dessa forma. Um Shiva histórico, esse yoga, esse primeiro yoga, esse Adi Yoga, que iniciou a transmissão desse ensinamento, passou de um professor para um aluno e assim veio até nós hoje, chega até hoje. Um Shiva
da trindade Brahma, Vishnu e Shiva, então desse aspecto da vida se movimentando e como que a vida se gerencia, então Shiva como uma área dessa consciência divina que sustenta a vida e que, no caso do aspecto Shiva, destrói a vida, cria o ambiente onde é possível dissolver qualquer amarra e desestabilizar qualquer estrutura para que algo novo possa acontecer. E nós ainda temos o aspecto de Shiva e Shakti, como consciência também desse surgimento na linguagem tântrica, dessa mobilização dessas duas polaridades e que dão origem a todos os aspectos da vida, essa consciência Shiva e Shakti, que se move, e de Paramshiva, é um aspecto da consciência suprema, além de tudo. Então, só para vocês terem uma noção aí sobre esse nome, Shiva, também, né, como a gente pode ler de diversas formas. Mas como eu estava falando anteriormente ali, hoje é um bom dia para vocês reverenciarem cada etapa dessa transmissão de ensinamento e que foi possível de um professor transmitido para um aluno, de um aluno transmitindo para outro, para outro, para outro, e chegar até nós hoje. É importante que você coloque nesse campo aí do agradecimento, dessa graça possível diante dessa transmissão e que chegou até nós hoje e servindo de ferramenta para que cada um de nós possa encontrar em nós mesmos também esse mesmo campo de luz, cada uma dessas pessoas que foi encontrando enquanto foi transmitindo isso e transbordando isso para cada um ao longo da história da humanidade. E em alguns momentos essa transmissão passava para menos pessoas, era mais difícil, tinha menos pessoas dispostas a ouvir. E em determinados contextos, mais pessoas dispostas a ouvir. No entanto, sempre tinha alguém disposto para ouvir. Ela nunca morreu, ela nunca se apagou completamente. Sempre teve alguém para transmitir. E hoje vem chegando até nós aqui. E nós, qual é o nosso papel diante também dessa informação, né, desse acesso que chega até nós e que a gente transborda também para outras pessoas e compartilha isso para mais pessoas. Nós vamos fazer hoje o Kirtan Kriya,